Olá a todos, quero neste momento, nesse dia muito especial, desejar uma feliz Páscoa a todos e trazer uma mensagem especial, uma mensagem um pouco diferente da nossa expositividade de sempre, mas eu quero contar um pouco da história do porquê o véu se rasgou. Hoje você entenderá o porquê disso. E para isso eu tenho que iniciar lá no começo da Bíblia. Convido que você leia os 3 primeiros capítulos da Bíblia, analise todos os textos que eu usar aqui hoje, que está na descrição, analise o contexto. E para começarmos, vemos lá no início que Deus criou todas as coisas e se agradou de tudo que ele criou. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, vemos o primeiro erro, o primeiro pecado do homem com Deus, a primeira falha. Então, Deus estabelece um padrão de vida diferente. E logo após isso, Deus já apresenta um plano de salvação, a primeira menção de Jesus Cristo na Bíblia. Por quê? Nós vemos em Romanos 6,23 que o apóstolo Paulo, analisando esse contexto do homem que pecou e trouxe o pecado ao mundo, ele fala que o salário do pecado é a morte. Você vê isso na parte A do capítulo desse versículo de Romanos 6,23. Então você até possa se perguntar, por que nós pagamos pelo pecado de um único homem? Não, nós vemos também em Romanos 3,23 que o apóstolo Paulo apresenta que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então você paga pelo seu próprio pecado. Você também errou. Ao momento que você soube que estava errando, você também errou. Então você está punido pelo seu próprio pecado. Mas continuando, para chegarmos até o véu, eu quero falar sobre um homem nesse momento chamado Moisés. Esse mesmo que você está pensando, aquele que tirou o povo lá do Egito, aquele povo hebreu que Deus chamou Abraão, criou o seu próprio povo, e esse povo virou escravo lá no Egito. E Moisés, sendo o pastor, guiando esse povo, ele tira aquele povo lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto, em busca da terra prometida. E nisso, lá no Egito ainda, você vê a Páscoa. Em Êxodo 12, de 1 a 14, você vê a narrativa da 10ª praga, a última praga. E o filho primogênito dos hebreus sacrificando o cordeiro. E a praga passando e matando os filhos primogênitos dos egípcios. Então, ali você vê a Páscoa hebreia. E passando lá no deserto, Moisés ele recebe as revelações de Deus. Deus dá o padrão de como o povo hebreu deveria adorar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, porque precisava ser remido os seus pecados e arrependidos. A gente precisa ter arrependimento pelos nossos pecados. Mas continuando, Deus dá um padrão de adoração para o seu povo lá no deserto. Ele institui uma tenda móvel chamada tabernáculo. Você deve conhecer muito sobre essa história, mas o estudo sobre o tabernáculo é muito amplo, é muito longo para a gente falar sobre ele todo. Mas eu quero falar especialmente do tabernáculo sobre 2 salas lá de dentro, as 2 últimas salas. Uma chamada Lugar Santo e a última, o Lugar Santíssimo. Nesse Lugar Santíssimo, nós vemos que lá dentro ficava a Arca de Deus, a Arca da Aliança, aquela famosa Arca da Aliança, separada de tudo. E tinha um véu que cobria o lugar santíssimo do lugar santo. E nesse lugar santíssimo só poderia entrar apenas um sacerdote para fazer o sacrifício do cordeiro e pedir perdão pelo pecado do povo uma vez por ano. Então, as pessoas, se não tivessem um cargo religioso, não poderiam entrar nem na tenda, nem no tabernáculo. Apenas entregar o seu cordeiro para poder o sacerdote entrar lá e fazer o sacrifício. E apenas um sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo e fazer esse sacrifício. E esse véu que cobria, fazia essa divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo lá dentro da tenda, ele era tão pesado que ele deveria pesar mais ou menos umas 2 toneladas. Ele era muito pesado. Para você ter uma ideia, 2 carroças guiadas por bois, uma puxando de cada lado, não conseguiria rasgar esse véu. Esse véu era o simbolismo da separação de Deus com o mundo. Essa arca, ela era o significado da presença de Deus com o seu povo. E o povo, naquele momento da montagem da tenda, ele não tinha acesso à arca. Isso mostrava que o povo, depois de ter pecado, não teria acesso a Deus naquele momento. O povo não poderia ir de encontro a Deus. Apenas alguém
sendo um intercessor para poder pedir perdão pelos seus pecados. Deus estava separado do homem naquele momento. Então, eu quero ir ao texto áureo da nossa mensagem de hoje, de que o véu se rasgou. Lá na crucificação, no momento da morte de Jesus. Eu quero ler agora, em Mateus 27, no versículo 50 e no 51, essa seguinte mensagem. Acompanhe comigo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Em outras traduções você vai ver que Jesus gritou bem alto e morreu. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então você vê que no momento em que Jesus morreu, aquele véu que nem 2 carroças de bois, pesava mais ou menos 2 toneladas, ele se rasgou. Sabe por quê? Porque está mostrando que Jesus, naquele momento, não fez distinção mais dos homens com Deus. Ele virou um intercessor de você com Deus. Através do sacrifício dele, do cordeiro sem defeito, do cordeiro pascal, porque lá no Egito, quando entregaram o filho primogênito entregou o cordeiro, ou lá no deserto, quando o sacerdote entregava o cordeiro, aquele cordeiro não havia nenhum defeito. Era um cordeiro totalmente limpo, totalmente puro, totalmente bonito. Jesus foi assim, ele não pecou, ele não errou, ele foi totalmente puro e foi totalmente bonito por dentro. Foi lindo aos olhos de Deus. Mesmo assim, ele morreu e se rasgou o véu. Então, através desse sacrifício, há remissão dos pecados. O meu pecado, o seu pecado. O véu se rasgou. Imagina comigo, no momento em que o homem pecou, a terra se fez um buraco e houve um abismo entre Deus e os homens. Mas Jesus foi lá, morreu e construiu uma ponte para que você chegasse a Deus e pudesse pedir perdão pelos seus pecados. Sinoticamente, você vê que em João 19, quando Jesus ele morreu na cruz e ele gritou, lá ele diz o mesmo contexto da história, só que explicado pelo apóstolo João, ele diz que Jesus gritou assim, antes da sua morte, na hora de morrer: está consumado. Então, entenda que hoje você tem perdão pelos seus pecados. Você não precisa mais estar totalmente se martirizando, você tem hoje uma salvação para que você possa mudar de vida. Entenda que esse Jesus faz isso. Hoje eu quero apresentar 4 motivos para podermos comemorar uma Páscoa verdadeira. Primeiro, a misericórdia do grande Deus, do Altíssimo Deus, o amor dele. Sabe por quê? Eu quero te falar sobre uma irmã lá que congrega comigo na Igreja Batista em Vila Ema. Ela disse assim um dia, dirigindo o culto: como entender o que Deus fez? Porque eu não entregaria meu filho. Sabe por quê? O filho dela ainda é uma criança, ele tem 10, 11 anos, e ele é totalmente tímido, é um menino tão inocente, que ela olha para ele e chega a chorar. Ela chorou nesse momento que falou isso. Agora imagina Deus olhando para o seu filho totalmente puro, o único que não merecia aquele salário do pecado que nós falamos, que é a morte. Mesmo assim, ele entregou esse filho por nós, para ver uma remissão dos nossos pecados. Então, quero primeiro exaltar o amor de Deus nessa Páscoa. Segundo, esse cordeiro que se entregou e que viveu para mim e para você podermos ser salvos. Terceiro, a salvação e a remissão de pecados, que possamos entender isso. E 4, o Jesus intercessor e esse véu que se rasgou. Entenda que hoje você pode chegar até Jesus. Quando João Batista estava no deserto e pregando a mensagem de que Jesus Cristo viria, e ele olhou para Jesus Cristo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos que em Mateus 27, no 50 e 51, em João 19 também, sinoticamente, que é a mesma história, só que em visões diferentes, nós vemos que ele grita: está consumado. Está consumado aquilo que o nosso querido João Batista, que pregou com muito amor, falou. Amém. Que Deus abençoe a todos, que você entenda que essa Páscoa é muito linda, que o significado é muito amplo e que o véu se rasgou. Amém a todos.